Galera, agora são 10 horas da noite de uma sexta-feira, 10h30, e eu tô maluco aqui porque eu cheguei numa conclusão muito louca de que software não existe. E eu tava conversando sobre isso nos stories com o pessoal do Instagram, mas eu quis muito trazer isso aqui pra vocês do YouTube, porque eu tô surtando com isso aqui, cara. Eu não consigo parar de pensar nisso e é muito louco. Porque software não existe. Por quê? Porque, cara, o que eu tava pensando, eu tava conversando com o ChatGPT agora, que eu tava estudando, e aí eu perguntei isso pra ele. Software existe? Porque não dá pra eu perguntar isso pro Google, por exemplo, né? Porque se eu escrever no Google se software existe, o Google vai me chamar de maluco e não vai me dar resposta pra isso, né? Mas aí eu gosto do ChatGPT porque dá pra fazer essas perguntas mais subjetivas. E aí então, a conclusão que eu cheguei é que computadores são simplesmente uma forma que o ser humano achou de armazenar informação de 0 e 1, né? Informação binária. E aí, cara, não importa a forma que você está armazenando essa informação, só importa que é 0 e 1. E é por isso que tem várias formas, tipos de memórias diferentes. Tem memória RAM, tem HD, que é o disco rígido, tem, cara, Wi-Fi, são só formas diferentes de armazenar o 0 e 1. A memória RAM a gente está armazenando com transistores de corrente elétrica. O HD a gente está armazenando com camadas magnéticas. O Wi-Fi é com pulsos. E é por isso que a memória RAM, diferente do HD, a gente perde essa informação quando a gente desliga o computador. Porque nela a gente está armazenando a informação binária utilizando corrente elétrica, cara. E aí, na corrente elétrica, no transistor, eles são 3 peças assim. Quando a corrente está fechada e está passando a informação, é o 1. Quando não está passando, é o 0, né? É o positivo ou o negativo. E com isso, a gente faz qualquer coisa, cara. Por isso, quando a gente desliga o computador, quando a gente para de passar energia, a gente perde informação, porque é baseado em corrente elétrica essa informação. Já o HD, ele é baseado em camadas magnéticas. A gente não precisa de energia para ter a camada magnética. A gente só precisa para alterar ela. Por isso que quando a gente desliga o computador, a gente não perde o Google Chrome que está instalado lá na nossa máquina, porque ela está no disco rígido, no HD. Já as abas, as informações voláteis lá, a gente perde, porque ela está na memória RAM, que é armazenada com corrente elétrica. Simplesmente isso. É por causa da forma diferente de armazenar 0 e 1 que a gente perde a informação ou não. E aí o Wi-Fi a gente está armazenando de outra forma, totalmente diferente. São pulsos, cara. São ondas de rádio. Mas não importa qual é a forma. Só importa que é informação, né? Só importa que é 0 ou 1. E aí, podia ser qualquer forma, cara. Se eu juntasse 1 trilhão de pessoas aqui na minha casa e mandasse algumas ficar com a boca aberta e outras com a boca fechada, e aí a boca aberta é o 1, é o positivo, e a boca fechada é o 0, é o negativo, e aí eu controlar quem tá abrindo e quem tá fechando a boca, cara, eu acabei de criar um computador. Eu tenho 0 e tenho 1. Essa informação é tudo que eu preciso pra programar um Minecraft, cara. Então isso é muito louco, velho. Eu posso programar Minecraft em pessoas de boca aberta, cara. Isso é o computador. Isso é forma de armazenar informação. Aí a gente chega no transistor, né? O transistor, que é o que a gente usa aqui na corrente elétrica. Antigamente, eles eram os tubos a vácuo, que eram aquele computador ENIAC antigo, né? Que era uma sala inteira, era um computador. Por quê? Porque cada tubo a vácuo era do tamanho de uma unha, o que é muito grande. E aí tinham 18 mil tubos a vácuo nesse computador, e aí essa era a limitação desse computador, né? Eram 18 mil sinais binários. E aí isso evoluiu, teve uma grande revolução dos tubos a vácuo para transistores, baseados hoje em dia em silício. É por isso que essa palavra é tão importante, né? O silício, por isso que existe o Vale do Silício, porque os transistores de silício são uma coisa incrível e muito importante para a tecnologia, são a base de tudo. E aí eles são a forma de armazenar o 0 e o 1, de uma forma extremamente microscópica, do tamanho de 1 milésimo de muitos grandes, assim, do tamanho de um fio de cabelo, cara. É muito pequeno, menor que é do tamanho de um fio de DNA. Então é muito pequeno. E aí essa é a forma de armazenar o 0 e 1. E agora a gente está evoluindo, né? A gente está entrando numa nova fase dos computadores quânticos. Só que por que é tão revolucionário o computador quântico? Porque aqui a gente estava armazenando com 0 e 1, aqui a gente vai para superposição quântica, então não é mais sobre informação binária, é sobre infinitas possibilidades. Mas eu nem sei direito isso porque eu não entendo sobre mecânica quântica. Mas o que eu entendo é que isso é muito louco, porque isso é a evolução da tecnologia. A gente ir de tubos a vácuos para transistores de silício e a gente ir para mecânica quântica, a gente está simplesmente pegando aquele 0 e
e 1 que a gente estava falando aqui e achando formas mais eficientes de armazenar isso, até um certo ponto que na mecânica quântica não é mais sobre 0 e 1, é sobre infinitas possibilidades entre 0 e 1, por isso que é tão revolucionário. Isso é muito louco, por isso que software não existe, porque tudo é sobre armazenar 0 e 1, é sobre armazenar informação, e não importa a forma que a gente está armazenando essa informação, mas a forma, ela é uma forma, ela existe, ela não é um mundo digital. O mundo digital não existe, ele sempre é alguma coisa, ou ele é corrente elétrica, ou ele é camada magnética, ou ele é pulso, ou ele é física quântica, cara. Moléculas de silício, tubos a vácuo, mas sempre é alguma coisa, sempre tem uma formas diferentes de guardar a informação. Por isso que software não existe e tudo é hardware.